Boa noite. É com muita satisfação que damos início a essa palestra, que integra o ciclo de palestras Música e Educação, organizado pelo Colegiado de Docentes do curso de especialização Práticas Musicais na Educação Básica, promovido pelo Colégio Pedro II, a partir de projeto desenvolvido pelo Departamento de Educação Musical da instituição. As palestras serão ministradas por profissionais renomados nas respectivas áreas de atuação e certamente contribuirão para o enriquecimento do debate no âmbito das temáticas que dão nome a cada uma delas. O Colégio Pedro II é uma instituição federal de ensino, com sede na capital do estado do Rio de Janeiro. Possui 14 campi, 12 dos quais localizados no município do Rio de Janeiro, um no município de Niterói e outro no município de Duque de Caxias. É especializado na oferta de educação básica, atuando em todos os segmentos deste nível de ensino, desde a educação infantil até o ensino médio, incluindo o ensino técnico e a educação de jovens e adultos. A instituição oferece ainda o ensino superior, com cursos de licenciatura, de especialização e de mestrado. O Departamento de Educação Musical, por sua vez, é integrado por cerca de 50 docentes que atuam em todos os campos da instituição, dado que a música, em nosso colégio, é componente curricular de todos os segmentos da educação básica. A primeira turma do curso de especialização Práticas Musicais da Educação Básica teve início no segundo semestre de 2019, alargando ainda mais o nosso espectro de atuação. Agradecemos a presença de todos vocês e desejamos que possam bem aproveitar os momentos aos quais, a partir de agora, assistiremos. Lideranças. Também não vou me furtar a fazer um agradecimento especial à professora Viviane Louro, pois nós não nos conhecíamos pessoalmente. Eu veiculei um convite via WhatsApp para ela e ela prontamente se colocou à disposição a colaborar nessa disciplina, só corrigindo a professora Ana Cristina, que falou música e educação, mas a disciplina chama-se música e inclusão. Então, é uma oportunidade muito feliz para nós termos uma especialista no assunto dessa disciplina, abrindo, digamos assim, com chave de ouro, né? Essa disciplina inicia oficialmente para os nossos alunos hoje, eles já podem ir lá na plataforma pela qual nós nos comunicamos, porque já tem tarefa para eles. E então, essa generosidade da nossa palestrante desta noite é uma marca e é um motivo de eu agradecer muito a ela, né, por essa prontidão em nos atender. Também gostaria de agradecer o apoio dos demais servidores, dos nossos colegas que estão aqui, docentes e técnicos, que estão prestigiando esse evento, em especial a professora Cida, né, como a gente carinhosamente conhece ela, que coordena o núcleo de atendimento a pessoas com necessidades educacionais específicas, né, já citada pela professora Maria Cristina, mas porque interagiu de uma forma muito especial conosco hoje para conseguir que a gente tivesse também a presença dos nossos intérpretes aqui, Tiago, Carlos da Silva e Fátima Fudiel, a quem agradecemos muitíssimo também pela prontidão em cooperar. Gostaria de dizer que a nossa instituição tem a inclusão como um dos carros-chefes do seu plano político, pedagógico e institucional, conforme pode ser visto em sua versão atual, e esse núcleo de atendimento a pessoas com necessidades educacionais específicas, com certeza, é um elemento chave na estruturação e na implementação dessa atitude inclusiva do colégio frente ao seu público-alvo. Gostaria também de fazer uma saudação carinhosa, especial, aos alunos da Universidade Federal de Pernambuco e a todos os demais que foram alcançados pela divulgação, pela iniciativa de divulgação da própria professora Viviane. E deixei por último, mas não é menos importante, uma saudação a todos aqueles que não fazem parte do Pedro II, como alunos ou como docentes ou como servidores, mas foram alcançados com essa divulgação e nos surpreenderam, pois a afluência de inscrições para este ciclo de palestras que hoje se inicia excedeu em muito as nossas expectativas, o que nos deixou muito felizes. E eu gostaria que vocês se sentissem muito bem-vindos nas
nossas dependências, que são agora virtuais em função das circunstâncias, mas que eu espero do fundo do coração que vocês possam sentir o calor da nossa recepção. E acredito que vocês não querem me ouvir falar por mais muito tempo, porque a palestra será por conta da professora Viviane. Eu vou passar a palavra para ela agora, mas antes eu gostaria de fazer uma breve apresentação, me valendo das informações que se destacam em seu currículo. Como já foi referido, ela é docente da Universidade Federal de Pernambuco, e lá ela coordena os projetos de pesquisa Balaio Sonoro, instrumentos musicais acessíveis e sustentáveis, e também coordena o projeto de extensão ProBem, Saúde Mental do Músico. Ela é coordenadora da Liga Acadêmica de Neurociências Aplicadas da Universidade Federal de Pernambuco e também do curso de especialização em Neurociências, Música e Inclusão. Ela é diretora musical do coletivo Catatreco, doutora em Neurociências pela Universidade Federal de São Paulo, mestre em Música pela Universidade Estadual de São Paulo, bacharel em piano, pesquisadora na área de educação musical inclusiva e música e neurociências, autora dos livros Educação Musical e Deficiência, Propostas Pedagógicas, Arte e Inclusão Educacional, Arte e Responsabilidade Social, esse eu tenho, Fundamentos da Aprendizagem Musical da Pessoa com Deficiência, Música e Inclusão, Múltiplos Olhares, Jogos e Atividades para a Educação Musical Inclusiva, esse mais recente. E também de vários artigos acadêmicos e capítulos de livro publicados que integram de forma destacada a bibliografia específica na área de estudos a qual vem se dedicando. Ela é criadora de um site muito importante chamado Música e Inclusão e do Simpósio de Educação Musical Especial. Palestrante sobre educação musical inclusiva, psicomotricidade e neurociências em todo o território nacional. E é com muito prazer que nós passamos agora a palavra a essa pesquisadora, a professora doutora Viviane Louro. Sinta-se em casa, sinta-se à vontade, os alunos e todo o restante da nossa audiência são seus. Alô, estão me ouvindo? Legal. Primeiramente, obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar para as pessoas um tema que eu gosto tanto e me dedico há tantos anos, né? E hoje, assim, eu vou falar sobre mais a questão da quebra de barreiras atitudinais, mas, na verdade, esse assunto de inclusão ele é muito amplo, é muito profundo, e nem se a gente estudar, nossa, eu estudo isso há 20 anos e até hoje tem coisas que eu fico perdida, até hoje é enroscado algumas coisas, e eu estou sempre aprendendo, né? Eu acho que, ô Mário, você consegue desligar o microfone? Que aí tá dando eco aqui para mim. É, legal, porque aí não dá eco. Muito bom. Aí é o seguinte, vocês vão passar o slide para mim? Sim, e se você me dá licença só um instantinho, eu gostaria de apenas incentivar a plateia que está acompanhando a sua palestra de fazer as perguntas ou considerações pelo chat, tanto os que estão aqui dentro dessa sala de aula, quanto os que estão assistindo pelo streaming. Temos uma equipe aí fazendo esse levantamento das considerações e das perguntas para, ao final da sua palestra, propor essa interação de quem lhe ouviu, gostaria de contar alguma coisa, saber algo mais, e aí, na medida do possível, a senhora devolver para eles, ok? Tá bom. Eu vou fechar meu microfone agora e eu mesmo fazendo seus slides no seu comando. Tá, beleza. Então é isso. Primeiro, então, não precisa me chamar de senhora, não, eu me sinto muito velha. Pode ser, todo mundo pode me chamar de você. É isso. Então, eu vou tentar falar pouco. Eu falo muito, geralmente, mas eu vou tentar falar pouco. Para ficar mais tempo para a gente poder discutir, ok? E aí, se puder passar para mim aí o slide, eu vou falar mais especificamente sobre a quebra das barreiras atitudinais, mas eu vou dar uma introdução um pouquinho, né, para as pessoas terem uma ideia. Então, a primeira coisa é a gente entender o
o índice de pessoas com deficiência no nosso país, né, é mais ou menos 25% da população, que pelo último IBGE, que foi em 2010, provavelmente deve estar para se fazer outro aí, né? Bom, com essa pandemia acho que não vai rolar. Em 2010, nós tínhamos 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Só aí a gente já dá para discutir a noite inteira, né? Primeiro, o que é a deficiência, o que eles consideram como deficiência para entrar no IBGE, isso é confuso, nem eles sabem direito, mas assim, por exemplo, para vocês terem uma ideia, transtornos de aprendizagem não entra nesse índice. Autismo é uma coisa assim confusa, que até hoje eu não consegui descobrir se entra ou não entra, entendeu? Transtornos psiquiátricos não entram. Então, se a gente for parar para pensar, quer dizer, o que entra mesmo, com certeza? Deficiência física, visual, auditiva e rebaixamento cognitivo, né? Deficiência intelectual. E aí, dentro da deficiência intelectual, é confuso, porque tem gente que tem autismo, por exemplo, e diz que tem deficiência. Tem gente que... Entende? Então, não se tem muita clareza do que acontece. Mas, com certeza, tem muito mais que 45 milhões de brasileiros. Pela Organização Mundial da Saúde, 10% da população dos países tem algum tipo de deficiência. Aí você vê que no Brasil, 25%. E por que é tão maior? Porque nós somos um país muito desigual, muito grande, né, que tem realmente muita desigualdade social, muita vulnerabilidade, muita violência, e isso gera muita deficiência. Então, países mais pobres, menos desenvolvidos, têm um índice maior de pessoas com deficiência. E, como eu disse, deve ser no mínimo, sei lá, o dobro disso no nosso país. Então, é algo realmente muito grave e muito importante a gente discutir sobre a inclusão. Próximo. Isso. E aí, qual que é a ideia, né? Hoje a gente essa palavrinha inclusão virou moda, e seria essa figura aí de cima, né? Que é um círculo com várias bolinhas coloridas. A maioria das bolinhas são verdes e tem algumas coloridas, que seria, né? As verdes são as pessoas, representa a maioria das pessoas, né? E as coloridas seriam justamente esse grupo que se diferencia, que aqui nós estamos falando que são as pessoas que têm deficiências e transtornos, né? E aí, assim, a gente saiu, historicamente falando, de uma exclusão total, que antigamente as pessoas nasciam com deficiência e muitas, em algumas culturas, eram assassinadas, eram deixadas nas florestas, eram dadas de oferendas, eram jogadas no rio, tem muitas histórias dessa. Para uma época de segregação, que aí seria assim, tá, eu não vou matar, mas aí então a gente coloca na instituição e deixa lá a vida toda, né? Então, as primeiras instituições foram para cegos e surdos, e aí era bem isso mesmo. Ah, meu filho nasceu surdo, eu deixo lá na instituição, é como se desse a criança, não vai nem ver nada, né? E a criança fica lá trancada para sempre dentro da instituição. E aí depois passou para a época da integração, que era a ideia de que era bem aquela época que algumas pessoas aqui devem ter pego, eu peguei pela idade que eu tenho, que eram as classes especiais, sabe? Então, assim, a época da segregação seria mais ou menos assim, a PAI, entende? Que assim, as pessoas têm deficiência, elas vão para a PAI e ficam lá na PAI, né? A integração já seria assim, as pessoas têm deficiência e aí tem algumas salas especiais dentro da escola comum, mas mesmo assim elas ainda ficam segregadas, mas elas ficam segregadas dentro da escola onde vão as outras crianças, né? Então a gente vai percebendo, né, por essa breve figura que tem aí, que essa trajetória, né, era totalmente excluído, aí virou um montinho segregado, aí esse grupinho entrou para a sociedade, mas continuou segregado, e aí a ideia agora não abre tudo, não tem mais grupinho, e tem a inclusão, que seria, né, a ideia de que todas as pessoas estão no mundo, então todas as pessoas têm direito a todas as coisas, não tem por que ter guetos, digamos assim, né? Pode passar. E a educação passou pela mesma trajetória, e nós temos 3 paradigmas educacionais em relação aí às pessoas com deficiência. O primeiro, que era o de institucionalização, que é aquele que eu falei que, por exemplo,
Não chega nem a ser a PAI já está na integração, é antes disso. Aquele instituto lá que eu falei, por exemplo, que é surdo, fica lá a vida inteira. Então, essa pessoa ia nascer, ia para essa instituição, ia ficar lá a vida inteira, ia trabalhar lá, ia ser bancada, provavelmente, pelo governo e tal, e nunca ia sair de lá. Depois, principalmente assim, depois das guerras, né? Porque as guerras geraram muitas pessoas com deficiência. E aí a gente começou a ter que pensar o que fazer com essas pessoas. Vai pôr todo mundo na instituição? Elas têm que gerar renda de alguma forma, porque não dá conta de cuidar de todo mundo. Aí a gente chega nesse paradigma da integração, que qual é a ideia? A gente chama também de paradigma de serviço. Ou seja, a instituição, ela presta um serviço para aquela pessoa que tem deficiência e um serviço para a sociedade. Esse serviço é o quê? Vou dar um exemplo. Eu vou pegar, por exemplo, o menino que é cego, ele vai ficar nessa instituição e aí ele vai aprender a ler, escrever, vai aprender a andar sozinho e vai aprender uma profissão. Ele vai aprender a fazer tudo. Depois que ele aprendeu, eu vou e insiro ele fora da sociedade, por exemplo, no mercado de trabalho, entendeu? Que aí sim já é a ideia um pouco da PAI. As crianças iam para a PAI, eram alfabetizadas, aprendiam uma profissão e depois eram integradas à sociedade. Por isso que é a ideia da integração, né? Então é como se essa instituição prestasse um serviço para a sociedade para tentar... É muito ruim essa palavra, mas pior que é bem essa palavra mesmo. Para tentar normalizar essa pessoa. Então ela pega a pessoa que tem deficiência, tenta transformar o mais normal possível. Depois que essa pessoa está adequada, ela vai para a sociedade. E aí, o terceiro paradigma, que é de 1981 para cá, que começa a mudar essa mentalidade, né? Mas é mais de 1990 mesmo para cá, é algo recente, que a gente está pensando diferente, que é a ideia da inclusão, ou seja, um paradigma de suporte. Que quer dizer o seguinte, a sociedade, principalmente as instituições, todas as instituições, não é mais PAI, um instituto de cego, é todas as escolas, todos os restaurantes, todas as academias, todas as coisas da sociedade precisam prestar suporte para que toda e qualquer pessoa possa usufruir daquele equipamento social, entende? Essa é a ideia da inclusão. Pode passar? E aí a ideia da escola é justamente essa atualmente, que a escola esteja capacitada e munida de recursos para que possa atender toda e qualquer pessoa, ok? E isso a gente pode perceber, né, que são mudanças muito lentas que a gente vai tendo. E a gente tem uma impressão hoje de que está muito ruim, e de fato está muito ruim ainda, mas quando a gente compara com a história, a gente vê que está melhorzinho, né? E que eu acho que é tempo mesmo para as coisas mudarem, melhorarem. Pode passar? Então, só para comparar, né? Só para vocês terem uma ideia de onde a gente saiu e onde a gente está chegando. Não tem a ver com deficiência, mas é tão bizarro quanto a segregação, né, das pessoas negras. E aí a gente tem aqui duas fotos, né? A foto que tem a senhora com o nenê no colo é uma foto do Jardim Zoológico de Paris, que eu não sei de quando que é. E a a que tá a menininha sozinha é de um jardim zoológico na Bélgica, em 1958. 58, gente, é ontem, né? Minha mãe é de 57. Então, quer dizer, as pessoas negras eram colocadas em jaulas para serem espetáculo em zoológicos, entendeu? Então, vocês imaginam como era o pensamento em relação às pessoas com deficiência, que sempre foram até mais segregadas do que pessoas negras, do que mulheres, né? Enfim, a gente pode discutir isso um pouquinho depois. Pode passar. E aí, ó, pessoas com deficiências, né, passaram por uma época bem terrível na nossa sociedade, que elas pertenciam ao circo. Era única, assim, na verdade, a porta de entrada para a sociedade das pessoas que tinham deficiências foram 3. Ou esmola, né? Tinham, inclusive, instituições na Europa que compravam crianças com deficiência das famílias para transformar para pedir esmola, né? Então, isso que a gente tem hoje, ainda tem hoje essa coisa, por exemplo, você está no farol e vem assim, ajude o ceguinho. Em São Paulo, aqui no Recife eu não vejo muito não, São Paulo tinha. Ia sempre alguém com uma camiseta de uma instituição, com a bengalinha, ajude o ceguinho. Essa ideia de pedir dinheiro, ela é bem daí, né? Dessa questão da esmola, digamos assim. A segunda porta de entrada foi
A segunda porta de entrada foram os bobos da corte. Vocês podem ver que todos os filmes medievais, assim, sempre tem o bobo da corte, que ou é um anão ou é um bobo. O nome bobo da corte é porque eles punham pessoas com deficiência intelectual que ficavam falando qualquer bobagem lá, e aí todo mundo ria e divertia as pessoas, né? Então sempre teve uma coisa da espetacularização da deficiência. E o terceiro eram os circos, que tinham circos formados só por pessoas com deficiência, que eram circos que eles chamavam de circos dos horrores, né? Que era só para mostrar as bizarrices que tinham por aí. Pode passar. E em relação à escola, é muito interessante, né? A área de educação, para vocês verem como as coisas vão mudando e as terminologias também. Esse livro é de 1991. Inclusive, eu achei esse livro para comprar e consegui comprar. Fiquei muito feliz, porque é uma raridade esse livro. E o livro é Crianças que Necessitam de Cuidados Especiais. E, pode passar. No capítulo, eu não sei se eu vou enxergar aqui, mas eu sei que tem, se eu não me engano, no capítulo 10, aqui eu não consigo enxergar direito, mas um desses capítulos aí, o título é A Educação da Criança Retardada. Tem um outro que é A Criança Perturbada. Tem um outro aí que é A Criança Mongoloide. Então, para vocês terem ideia, né, que hoje, se tiver hoje um capítulo de livro, assim, A Criança Retardada, imagina, a pessoa vai presa, né? E isso era um livro de pedagogia de formação de professores de 1990, né? Então, a gente vê, quando a gente começa a comparar, que realmente já foi mais atrasado a coisa, né? E que está melhorando, né? Hoje, pelo menos, assim, em princípio, a gente não aceitaria um zoológico com uma pessoa negra. Espero que não, né? Então, a gente está melhorando, né, nesse quesito. Pode passar, tá? E aí, a inclusão, ela tem muitas questões envolvidas, muitas. Mas hoje a gente vai falar exclusivamente da quebra das barreiras atitudinais. Pode passar. Quando a gente fala de barreira atitudinal, o que a gente está falando? Está falando justamente de quebrar o preconceito, está ligado ao preconceito. E aí, é uma opinião que eu tenho, assim, que eu já pensei muito, já li muito sobre isso, conversei com algumas pessoas, que existe uma diferença entre preconceito e discriminação. O preconceito, acho que é uma coisa muito natural do ser humano, né, no sentido assim, preconceito, ou seja, tudo que você não conhece, você tem um preconceito daquilo, né? Eu, sei lá, eu não sei se tem ET ou não no mundo, mas eu tenho uma ideia do que os ETs podem fazer, ou de como eles são, porque a gente tem os filmes e isso povoa o nosso imaginário. Então eu tenho um preconceito de como deve ser o mundo extraterrestre, né? Tô dando um exemplo bobo, mas só para mostrar que tudo que a gente não conhece a fundo, a gente tem um preconceito, certo? Depois que a gente conhece, a gente vai ter um conceito daquilo com mais clareza. E aí, isso eu entendo como preconceito. E aí, a discriminação eu já entendo um pouco diferente. Eu entendo assim, quando você já conhece aquela situação e mesmo assim você continua denegrindo, você continua excluindo, você continua... enfim, tendo um preconceito daquela pessoa, daquela situação, né? Então, eu acho que é muito comum e compreensível, inclusive, por exemplo, se você nunca viu uma pessoa com uma deficiência X, se ela aparece do nada na sua frente, está andando na rua, vai chamar atenção. E você vai olhar e você vai ter alguma reação, ou você vai achar estranho, ou você vai achar exótico, ou você vai achar feio, ou você vai achar engraçado, porque tudo que é diferente, o nosso cérebro tende a ter um julgamento. Então, o julgamento, ele vai vir, né? O problema é quando eu olho, por exemplo, e falo, nossa, que esquisito. E aí, depois eu conheço aquela pessoa ou aquela situação, e eu continuo excluindo. Aí eu excluo porque eu não quero mesmo estar perto de uma pessoa assim. Aí eu acho que é muito grave, e aí entra a discriminação, né? E aí a quebra de barreiras atitudinais, eu acho que ela não está nem nessa questão de a gente diminuir o preconceito, mas eu acho que é a discriminação, sim. E isso é muito, como é que eu posso falar, muito sutil, porque a gente tem isso sem perceber. É que nem a ideia do racismo estrutural, né? Tem gente que fala, não tem racismo no Brasil. Oi, né? E a gente vê, inclusive, pessoas negras que são racistas e, enfim, a gente vê de tudo, né? Mulher extremamente machista e a gente vê até pessoas com deficiência que também têm preconceito contra a deficiência e nem percebe muitas vezes. E aí que eu acho que é a sutileza que a gente tem que combater. Então, eu acho que eu vou falar de várias atitudes que geralmente as pessoas têm
está ligado a isso. Então, uma delas é a piedade, né? Eu pus uma charge, eu vou descrever, não sei se tem pessoas com deficiência visual aqui. Então, na charge tem um rapaz da cadeira de roda e o outro que vai dar um dinheiro para ele, como se fosse dar uma esmola, né? E o rapaz da cadeira de roda está falando, por favor, o senhor poderia me dar uma... E aí, antes dele pedir o que ele quer, o homem já dá dinheiro. Aí o homem da cadeira de roda fica bravo e fala assim, uma informação. Ou seja, essa ideia de que a pessoa com deficiência, ela é sempre a coitadinha, ela é, nossa, aqui precisa de ajuda, aqui precisa de esmola, aqui vai ser sempre dependente. A gente tem uma coisa muito forte disso, né? E isso é o primeiro ponto que tem que ser debatido e rebatido, porque pena não leva ninguém a lugar nenhum, né? Uma coisa é a gente ter compaixão. Compaixão é você entender a situação alheia, se colocar no lugar da pessoa, ok? Então, por exemplo, se eu tenho um aluno, eu tenho uma escola, e eu tenho um aluno que, sei lá, não anda, eu não vou pôr a aula no 10º andar que ele tem que subir de escada. Eu tenho compaixão de entender que ele não consegue subir de escada. Isso não é piedade, compaixão. Piedade seria assim, eu tenho um aluno que não anda, mas ele fala, escreve, é super inteligente, mas eu deixo de dar lição de casa para ele, ou eu dou 10 na prova, mesmo ele errando tudo, porque, tadinho, né? Afinal de contas, ele nasceu assim, entende? É muito diferente a postura da dó e da compaixão, e da compreensão e empatia pela dificuldade do outro, certo? Pode passar. A superproteção é outra coisa muito comum, principalmente nas famílias. Peraí. A superproteção está muito ligado a essa questão também de achar que a deficiência é uma coisa terrível, né? E aí você fica com dó, justamente, a piedade, e a partir disso você começa a super proteger aquela pessoa. Isso é um mecanismo muito comum nas famílias, porque família nenhuma no mundo, no planeta, fala assim, meu sonho de vida é ter um filho sem braço, é ter um filho cego. Ninguém quer, entendeu? Então, a gente até tem aquele discurso, né? Vai parecer com o pai ou com a mãe quando tá grávida. Não importa se é menina, menino, o que vai ser, tanto que venha com saúde. Então, a saúde, essa ideia da saúde, da perfeição do corpo perfeito, é muito importante, né, para a nossa sociedade. Então, quando essa criança não vem com a tal saúde que a gente está esperando, as famílias geralmente entram em luto. E tem todo um estudo também que mostra quais são as fases que elas vão passando e tal. E é muito comum ter uma coisa assim de culpa, de se achar culpado por aquilo, a mãe ou o pai, sei lá, a família de alguma forma, e a partir disso gerar uma superproteção dessa criança, né? Então, a superproteção tem algumas frases aqui, seria não deixar ela fazer as coisas sozinho, falar pela criança, não deixar tomar decisão, não acreditar que ele é capaz, achar que ele precisa de ajuda o tempo todo. Isso é uma atitude muito superprotetora e que é complicado, porque às vezes ela vem disfarçada de bondade, disfarçada de amizade, de carinho, de cuidado, e é uma superproteção. E a gente tem que estar muito ligado com isso na sala de aula, né? Então é muito comum, igual essa charge, tem uma mulher que está com um rapaz, provavelmente o marido dela, e aí tem uma outra mulher perguntando, né? Qual é o nome dela? Tem quantos anos? Ela consegue e tal? E ele fala, pergunta pra ela. Então é muito comum, é como se a pessoa com deficiência nem existisse, e eu tô sempre me remetendo a uma outra pessoa, né? E não a essa pessoa. Pode passar. Outro ponto comum, famílias também acontece muito isso, é a questão da negação ou da rejeição, né? A negação é a negação mesmo, assim, fazer de conta que aquela deficiência não existe na criança ou que aquele filho nem existe, né? Eu já cheguei a pegar famílias que simplesmente falavam, assim, tinha 5 filhos, um era com deficiência, perguntava, quantos filhos você tem? 4. Eu tenho 4 e tem aquele menino lá e tem o fulano que é doentinho, entendeu? É como ele nem é parte da família. Então, essa rejeição, essa negação é bem comum. Na sala de aula, seria o que isso daí? A gente simplesmente dar a nossa aula e fazer de conta que não tem a pessoa ali. Então, tem uma charge aqui, né? Um professor na lousa, a prova é amanhã, veja bem, ouça, olhe. E aí tem um aluno cego, tem um aluno surdo e o professor lá na lousa escrevendo, nem pensando nesses alunos. Então, isso também é uma forma da gente negar, né? Aquele aluno que está com algum
tem alguma questão. Então, não ver a deficiência, não aceitar a deficiência. Eu já tive mães, assim, menino de 18 anos que mal fala, não escreve, e a mãe fala que assim, não, é só porque ele é tímido, entendeu? E não é pouco, é muita gente que eu já peguei assim. E aí, claro, se você nega, você não trata, volta um pouquinho, você não trata a deficiência, né? Você não trata como deveria tratar, você não vai fazer terapia. Se seu filho não tem nada, por que você vai fazer terapia, né? Vai trabalhar em cima disso. Fazer de conta que não está acontecendo nada, o que o aluno não tem nenhuma questão diferenciada da maioria, né? No caso da sala de aula. Ou tratar com inferioridade, desprezar, zombar, isso daí também está dentro disso. Pode ir? Estou acabando. A generalização, que aí já é uma outra coisa, que é a gente literalmente generalizar. Então, assim, a pessoa não tem a mão, e aí porque ela não tem a mão, a gente acha que ela não anda, não fala, não entende, não precisa ter responsabilidade, então a gente generaliza para todo ser o problema que é da mão só, né? Então, quando frases que são muito típicas desse preconceito, digamos assim, né, dessa atitude que não é legal, e a gente faz sem querer, né, são esses tipos de frases que estão aqui. Ele é deficiente, mas namora. Quando tem um mas, um embora, um apesar, né, apesar de cego, ele tira ótimas notas. Então, quando a gente fala essas coisas, ele é deficiente, mas namora, parece que assim, porque ele tem deficiência, então ele não pode namorar, como se a deficiência fosse a coisa mais, fosse tudo, né? Mesmo de cadeira de rodas, ele toca violino muito bem. Então, mas o que a cadeira de rodas tem a ver com tocar violino, entende? Ele é tão inteligente que nem parece que tem deficiência auditiva, né? Ele é tão responsável e capaz que a deficiência até desaparece. Então, quando a gente tem essas falas, na verdade, a gente está generalizando, né? E a charge que tem aqui é um rapaz cego que vai fazer uma pergunta para uma pessoa e aí a pessoa grita, né? Provavelmente ele perguntou onde é tal lugar e a pessoa grita, fica logo ali gritando. Ou seja, se é cego, é surdo também, né? Já que ele não está enxergando, provavelmente ele não está ouvindo, ele não está entendendo. E a gente faz isso sem perceber. Eu já me peguei falando mais alto com o cego, eu já me peguei falando assim silabicamente para ver se a pessoa entende, né? E aí, depois que você vai, enfim, convivendo, entendendo, você vai mudando essas coisas, né? Pode passar? Acho que tem só mais dois. Pode passar, isso. A infantilização, que é muito comum, que eu não pus nem frase nenhuma, que a figurinha fala por si só, né? Então, é um casal jantando, e é um casal, assim, provavelmente casado, a mulher tá toda bem vestida e tal, e aí o garçom tá fazendo cafuné nela e falando, vai papar, né? Então, tem muito essa coisa de achar que a pessoa com deficiência é sempre, ai, que bonitinho, então, de ficar falando sempre no diminutivo, tudo, faz a liçãozinha, vou te dar a notinha, vem aqui. Isso é muito comum até com adulto, principalmente quando é quadro de deficiência intelectual, que de fato a deficiência intelectual, ela, por causar um rebaixamento cognitivo, né, ela causa um comportamento não tão maduro quanto a idade que a pessoa deveria ter. Comportamento também está ligado a essa infantilização. Se a pessoa é tratada que nem criança, desde que nasce, e ninguém nunca põe ela na real da idade que ela tem, como é que a gente quer que ela seja adulta, né? Então, pode passar. Tem até uma foto aqui que exemplifica bem isso. Pode passar a imagem. Que é essa foto, uma vez eu vi no Facebook. Nossa, aí eu fiz um textão gigante. Coitada, a pessoa até tirou a foto. Mas assim, quem achou eles lindos? Aí tem um casal, síndrome de Down, né? Com uma criancinha, provavelmente é filho, síndrome de Down no colo. E todo mundo, quem achou eles lindos? A minha pergunta é, se fosse um casal sem deficiência com uma criança no colo, ia ter um post na internet, quem achou eles lindos?
entendeu? E ainda o post é de um blog que chama Crianças Especiais, e eles são adultos, tanto que eles são casados e têm um filho. Então essa coisa de, e o Dal, que fofura, né? Minha gente, né? Eles são adultos, eles fizeram um filho, né? Pode passar. E por último, a supervalorização ou a compensação, que é meio que o oposto da superproteção, né? Mas também é uma forma de superproteção. Então, quer dizer, você pega aquele aluno que tem uma deficiência e aí ele vira a referência da superação. Então, ele não é o João, ele é o João que não anda e ele se supera a cada dia, né? Então, ele pode tudo dele é melhor. Então, ele é sempre o exemplo da turma. Ele faz qualquer coisinha, professor, vamos aplaudir o João, né? Então, quer dizer, na verdade a pessoa está tentando levantar a bola, mas isso também é uma infantilização, né, da pessoa. Então, ele vira o centro das atenções, ele é elogiado o tempo todo, e aí os professores muitas vezes não colocam regras nem não, mas ele se supera, ou seja, né, e aí a foto aí é do professor Xavier, do X-Men, né? Que é um cadeirante justamente com superpoderes. Pode ir? Então, o que a gente faz para a gente quebrar todas essas barreiras? Pode passar. Tô acabando já. Acho que a primeira coisa é a gente repensar mesmo o sistema, os padrões, as relações, as nossas, né? Relações, o sistema que a gente está inserido, nosso sistema de aula. E aí tem uma charge aqui que eu gosto muito, que tem vários animais, né? O pássaro, o macaco, o pinguim, o elefante, um peixe, a foca e o cachorro. E aí tem um cara falando, para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Então, a gente tem que repensar, porque o nosso sistema de ensino, seja na música ou qualquer outro, é assim. Né? A prova do Enem é a mesma prova, tanto para o peixe quanto para o macaco. Mas são criaturas tão diferentes, como é que eu posso dar a mesma prova? Como é que eu posso exigir o mesmo rendimento? Como é que eu posso querer dar o mesmo repertório do instrumento para pessoas que são diferentes? Né? Então, esse é o primeiro ponto, se a gente quer quebrar as barreiras atitudinais. Próximo. Que está ligado a isso também, de flexibilizar, né, as aulas. Então, aqui tem duas fotos, dois desenhos bem legais. Um é como se fosse um cubo com vários buracos, e aí o professor é uma bolinha. Então, o professor encaixa nesse buraco direitinho. Só que todos os outros alunos são outras formas geométricas. E aí o professor fala, tomem seus lugares. Ou seja, nossa, eu ouço muito disso, eu amo a inclusão, acho que todos somos iguais, temos que trabalhar com a inclusão. E o que eu faço? Eu falo, bom, tem que mudar isso, tem que fazer isso, aqui não dá, isso aqui. Não, mas a minha aula é assim, a minha metodologia é assim. Ou seja, então você não quer trabalhar com a inclusão, né? Achar que a gente é a referência principal é complicado. Ou essa ideia da figura do lado, que é uma mão que tem um fantoche, e esse fantoche tem a mão que tem outro fantoche, e assim vai eternamente. E aí, na música, isso é muito comum. Aquela coisa assim, eu estudei piano e aprendi com o método X. 50 anos depois, eu estou dando o mesmo método porque foi o método que eu aprendi. Então, eu não reciclo, eu não renovo, né? Ou é assim, não, eu sou da escola técnica do arco do alemão, do violino. Nossa, vou usar o arco alemão que põe o dedinho, não sei de que jeito. É isso, e é assim para sempre, sem nunca repensar. Aí chega um aluno, sei lá, que não tem o dedinho. Aí faz o quê, então? Né? A gente não pode só sair reproduzindo as coisas sem questioná-las. Passa. Pode passar. Volta. Isso. Entender que a deficiência é uma característica da pessoa e que precisa ser considerada, obviamente. Eu não posso fazer de conta que a deficiência não existe. Mas a gente tem que entender que a pessoa é algo maior do que a deficiência, entendeu? Então, isso é uma coisa que me irrita um pouco, assim, às vezes eu vou falar com um professor, já fiz muita consultoria em escola, e eu ouço aquelas coisas assim, eu tenho um aluno PCD é pessoa com deficiência, né? Ou, o aluno de inclusão, tipo, não tem nem nome a criança, entendeu? Então, assim, é aquele aluno Down, né? Aquele autista, ok, ele é autista, mas ele tem um nome, uma idade, uma família, um contexto, ele gosta de algumas coisas, ele não gosta de outras coisas. Ele é uma pessoa que tem o autismo. É óbvio que eu vou olhar para o autismo e tenho que trabalhar com isso, e saber sobre o autismo.
Mas eu não posso achar que é só o autismo que importa naquela criança. Às vezes a criança não está indo bem na aula, no instrumento musical, porque ela não gosta daquele instrumento musical. Não tem a ver com o autismo ou com a deficiência. Tem a ver que o pai enfiou para tocar violão e a criança gosta de piano. E a gente fica, é porque ele é autista. Não, né? A gente tem que ver que tem gosto pessoal. A criança faz birra porque é criança, ela não faz birra porque ela é Down, né? Ela faz birra porque ela é criança. Então, essas coisas precisam ser consideradas. E aí tem uma charge aqui, né, ó, que é o Charlie Brown, né? Eu não sei, é do Snoopy lá, os dois personagens do Snoopy. Por que as pessoas te chamam de especial? Tem um e o outro tá na cadeira de roda. Aí ele fala, não sei, acho que é pela cor do meu cabelo. Então, essa coisa, não é assim, é o menino cadeirante, né? É o menino loirinho que tem o cabelo assim, aquele menino chato, aquele menino que adora ler, enfim, né? É uma pessoa. Pode passar? Tô acabando, tá chegando nos 40 minutos. Respeitar as diferenças e adaptar conforme a necessidade. A gente tem gente aí que prega que a inclusão é a igualdade, então temos que tratar todos iguais. Por exemplo, pega a lei de cotas, né? Ou para negros, ou para vulnerabilidade, índio, pessoa com deficiência. Não, se eu puser a cota, eu estou excluindo. Não, se você puser a cota, você está equiparando, você está equiparando, tentando dar uma certa igualdade de uma coisa que é muito desigual, né? Então, isso é você tratar com igualdade, né? Então, igual aqui tem um desenho que tem um campo de futebol e uma cerca, e 3 meninos. Um bem pequenininho, um médio e um alto. E aí, cada um deles está em cima de um caixote. O que é pequenininho não enxerga. E o que é alto não precisava do caixote. E na foto do lado, a gente tem o que é alto sem caixote nenhum e o que é pequenininho com 2. Aí, todo mundo enxerga. Ou seja, a ideia da inclusão é justamente essa dos 2 caixotes aí, né? Você vai dar para a pessoa aquilo que ela necessita para que ela fique em pé de igualdade do outro. Então, no momento em que você dá uma cota, né, você permite que uma pessoa que não pode estudar numa boa escola, que não teve os mesmos acessos, possa entrar por uma cota, você está igualando ela nessa questão, e aí sim a gente está pensando em inclusão. Próximo. Saber respeitar o tempo do aluno, administrar as expectativas, isso é importantíssimo, né? Sucesso nem sempre é o que a gente vê. Então, são 2 coelhinhos, aí um tem uma cenoura, os 2 têm uma cenoura enterrada, mas um tem uma cenoura gigantesca enterrada e o galho bem fininho fora. E o outro tem um galho gigante fora e uma cenourinha minúscula dentro. E aí, quem olha assim num primeiro momento e não vê a cenoura dentro da terra, vai olhar, nossa, né? O coelho que tá com a cenoura cheio de mato ali, é o melhor, tal. E nem sempre né? Então, a gente tem que repensar quando a gente trabalha com pessoas com deficiência, porque se a gente achar que aquele meu aluno com síndrome de Down tem que tocar o concerto de Shostakovich, porque eu dou aula de piano e é isso, que não, esquece, né? Às vezes o sucesso vai ser esse menino conseguir fazer do ré, mi, fá, sol. Marcar uma pulsação, né? Então a gente tem que repensar isso, senão a gente não consegue. Próximo. Trabalhar em união, tem que trabalhar em equipe, né? Quem é essa equipe? Eu, professor, o coordenador da escola, o diretor da escola, a família, os terapeutas, tem que entrar em contato com os terapeutas e ver o que eles estão trabalhando, por quê, como. Isso faz muita diferença, né? E quando a gente está numa escola, seja de música ou seja comum, a gente tem que pensar que essa equipe é a escola inteira. Inclusive o porteiro, o merendeira, o tio da perua, todo mundo. Por que eu tô falando isso? Porque, vamos supor, isso já aconteceu comigo. Eu tinha uma criança que era super infantilizada, porque ela tinha uma deficiência lá, e na sala de aula a professora começou a colocar algumas regras e começou a agir com ela de uma forma, e não deixava ela fazer tudo que ela queria, porque isso já estava ficando insustentável, ela não tinha nenhum limite, né? Só que o que acontecia? Ela chegava na escola de música, aí ela ia para a cantina, aí chegava na cantina, a tia da cantina dava bala para ela. Aí ela ia para a coordenação, eu era professora e não podia entrar na coordenação, entendeu? Ela entrava na coordenação, na secretaria, sentava na cadeira giratória, ficava girando, mexendo no computador. Ela não tinha nenhum limite. Então, o que adiantava a gente colocar o limite na sala de aula se todas as outras pessoas da escola não davam esse limite,
entendeu? Então, aí um dia a gente sentou com a moça da cantina, o porteiro, todo mundo, e falou, tem que fazer assim, 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 assado, né? E eu fui taxada de ruim, porque eu era cruel, porque eu não queria dar a bala para a criança. Eu falei, você pode dar, mas aí você dá para todas as crianças que chegarem aqui. Por que só ela tem que ganhar bala, né? Então, são essas atitudes que a gente tem que repensar no nosso dia a dia. Pode ir? Eu acho que acabou. E aí, para acabar mesmo, né, eu queria indicar dois belíssimos filmes. O Quando Sinto Que Já Sei é um filme brasileiro que mostra escolas que têm, como é que fala? Um modelo educacional totalmente diferente do que a gente está acostumado. São escolas muito parecidas com o modelo da Escola da Ponte, né? Mas cada uma tem um modelo totalmente diferente e são escolas do Brasil públicas. Então, a gente tem muitas coisas. Não dá para mudar, porque o sistema... Mas tem gente fazendo, né? Então, é mais uma questão da gente sair da zona de conforto, que não é uma coisa fácil, e ir atrás de tentar repensar as coisas. E a Educação Proibida é um documentário sobre o mundo teve a realidade do quanto que a escola, na verdade, ela mais exclui do que inclui. É isso? Pode passar. Cheguei no fim. Então é isso. Eu queria indicar que todos conhecessem Tião Rocha, que é esse rapaz aí. Ele é maravilhoso, ele é assim, o meu guia, entendeu? Para mim, ele é o Paulo Freire atual, assim. Ele tá vivo, ele é um incrível educador e ele trabalha muito em prol dessa coisa de reconstruir a escola, de repensar a escola, e ele tem projetos incríveis, projetos com a Unesco, ele é muito maravilhoso, né? E ele coloca que escolarizar não é o mesmo que educar. Precisamos repensar a escola que está com a e no formou. E é isso, né? Completando com o Paulo Freire, a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Então, se a gente quer trabalhar com inclusão, a gente precisa, de fato, conseguir aceitar as diferenças, né? A diversidade, e trabalhar com a diversidade, não trabalhar para que as pessoas diferentes, estranhas, esquisitas, doentes, ou sei lá o quê, se tornem aquilo que eu acho que tem que ser, ou tenham um padrão X dentro da turma X e, enfim, em prol de um sistema e de um padrão, né? Acho que é isso. Consegui, passei 4 minutos, mas consegui. Agora acho que a gente podia abrir para perguntas, né? Ótimo, professora. Muito bom ouvir todas essas coisas. Foi, assim, muito enriquecedor para mim. Eu tenho certeza que para todos que estão me ouvindo aqui, de tão longe do Recife, né, para o Colégio Pedro II e daqui para todos que conseguiram acessar, né, que se inscreveram. Temos, sim, algumas questões para lhe propor. Vamos dar cansadinha agora, enquanto a Ana Cristina vai dar alguns informes importantes para aqueles que se inscreveram aqui presentes nesse ambiente, para que tudo corra bem com relação aos certificados, etc. e tal. Enquanto isso, quem tem perguntas para fazer, pode fazê-las pelo chat, tanto quem está no streaming como quem está aqui presente nessa sala de aula. Essas perguntas são muito bem-vindas e serão passadas para a professora Viviane Louro. Então, vamos lá. Boa noite àqueles que estão nos acompanhando, tanto dentro da sala como pelo streaming, como o professor Mário falou. Eu vou apenas dar uns informes básicos por algumas dúvidas que surgiram. Na verdade, a sala não comporta a quantidade de pessoas que se inscreveu, que foi o número foi bastante significativo de pessoas. Todos os que têm... O link é o mesmo, aquele que foi dado ao final do formulário, e o que foi por e-mail também. Eu fiz um e-mail, creio que nem todos receberam, porque alguns voltaram por algum motivo, eu enviei, mas eles acabaram voltando. De toda forma, o link estava no site do colégio, né, no cartaz, e estava também ao final do formulário. Não há necessidade de entrar na sala para que vocês tenham acesso ao certificado. Quem se inscreveu,
eu peço a gentileza de escrever um local para perguntas. Essas perguntas são acessadas por aqui, então eu peço a gentileza de se manifestar nas perguntas, com o nome, dizendo de que instituição que é, para que nós possamos, então, depois, ao final aqui da nossa palestra, fazer um arrazoado e verificar quem foi que compareceu para a emissão de certificado. Tá? Então, essa é uma primeira questão. Para todas as outras palestras, o link será sempre esse, e não será possível tê-los todos dentro da sala, apesar da inscrição. A inscrição, na verdade, ela foi para que nós pudéssemos, então, emitir um certificado, tá? Mas não há necessidade de estar dentro da sala para essa emissão, como o fato também de ter feito a inscrição não significa que vocês estivessem dentro da sala. Não tem aí nenhum demérito, é apenas uma questão mesmo de poder, nessas circunstâncias virtuais, né, de poder acolher a todos e poder realizar a palestra. Esse era o nosso foco principal. Né? Quem tem perguntas, quem está assistindo pelo streaming e tiver perguntas, escreva essa pergunta no local em que temos lá perguntas. Elas vão chegar para nós e nós temos uma equipe que vai fazer uma condensação, né, dessas perguntas, para evitar perguntas que sejam iguais, né, para, então, encaminhar a professora. Os que estão dentro da sala podem fazer essas perguntas pelo chat. Nós vamos usar o mesmo mecanismo. Vamos juntar isso tudo para, então, encaminhar ao professor Mário e fazer essa mediação. Creio que eu tenha feito todas... sim, tem mais uma pergunta. Sim, a palestra está sendo gravada, ela será disponibilizada, mas nós vamos precisar aí de um tempinho, provavelmente a partir da semana que vem, e aí, para aqueles que fizeram a inscrição, nós vamos enviar, então, o link direitinho pelo e-mail, tá certo? Então, professor Mário, para as suas considerações, a professora Viviane, eu agradeço, assim, mais uma vez, foi muito bom, não é? E nós vamos, então, agora passar a palavra para o professor Mário, para que ele conduza aí a mediação. A generosidade da professora Viviane também nos permite ter acesso ao endereço de e-mail dela, que está aqui nessa tela inicial da apresentação, vivianeslouro@gmail.com, e o do seu site, www.musicaeinclusão, sem o tio, .wordpress.com. Então, canal aberto para a continuidade dessa interação com ela. Né? Se ela divulgou, vamos explorar, vamos aproveitar. Então, professora, enquanto as perguntas estão chegando, já temos 2 perguntas aqui de alunos da nossa pós, eu gostaria apenas de explorar uma frase sua que eu deixei assim anotado para mim, entre aspas, e até já citei numa live que eu fiz recentemente. E eu gostaria que a senhora, que você contasse para nós, né, explorasse um pouco essa frase, né? Eu estou com a palavra em inglês aqui, não consigo falar em português, mas vou dizer o que eu li num dos seus livros. Não somos oráculos, apenas educadores. Então, tem todo um conceito que eu gostaria que você compartilhasse com os nossos ouvintes quando você estabelece isso, que o nosso papel de educador não deve ser desvirtuado, né? Então, diante da pessoa com deficiência, quais as implicações disso? Que nós temos essa atitude, temos essa consciência dos limites do nosso ofício e em troca disso, o que deveria ser a postura correta de um educador frente à pessoa com deficiência e suas potencialidades de desenvolvimento, principalmente musical. Uhum. Então, eu acho que está bem ligado àquilo que eu pus no final da palestra sobre trabalhar em equipe, entendeu? Porque, assim, o que acontece? Quando a gente está diante de pessoas com deficiência, não tem como, né, gente? Nós estamos com pessoas que elas são muito diferentes, quer dizer, às vezes não, às vezes sim, né? Muito diferentes do que estamos acostumados. Então, uma pessoa, por exemplo, que é surda,
ela entende o mundo de forma muito diferente de uma pessoa que ouve. E para uma aula de música, então, imagina, né, você ser surdo, são muitas especificidades. Então, não adianta só eu, como professor, tentar resolver tudo. Às vezes eu vou precisar, sei lá, da ajuda de um fono para entender como é que eu posso fazer essa aula melhor. Você pode desligar o microfone? Porque fica dando eco aqui para mim. Então, obrigada. Entende? Então, assim, é nesse sentido de a gente não querer ultrapassar o limite. Por exemplo, é muito comum, eu pego muita gente que vem falar comigo e fala assim, porque eu sou professor de violão e eu estou fazendo musicoterapia com o menino Down. E aí essa questão não está fazendo musicoterapia. Você é professor de violão, você está dando aula de violão. Entendeu? Musicoterapia é outra profissão, entende? Que tem que ter outra formação. Então, assim, se eu sou professora, eu vou dar aula, eu não vou trabalhar com reabilitação. Eu não vou dar um diagnóstico. Eu posso até achar que meu aluno tem um autismo, mas eu não posso chegar para a mãe e falar assim, seu filho tem um autismo. Porque isso é função do médico. Eu posso sugerir, falar, seu filho tem algumas atitudes que não condizem com a idade dele, que a gente espera, não condiz com as outras crianças, e seria muito importante a senhora levar ele num médico para ver a possibilidade de verificar o que está acontecendo. Então, é nesse sentido, da gente não querer fazer tudo sozinho. Não sei se eu respondi. Né? Sim. Muito obrigado. Eu acho muito importante, né? A gente não estabelecer tetos de aprendizado, de desenvolvimento daquela pessoa com deficiência que nos chega, como todos os demais, que só com o trabalho, só com o desenvolvimento do trabalho, a gente vai poder, né, se aplicando, fornecer as adaptações, os instrumentos, os recursos necessários, que a gente vai ver até onde que ele vai. Temos aqui uma pergunta do Magno de Carvalho. Magno de Carvalho é aluno da nossa pós-graduação e ele põe a questão das mudanças arquitetônicas em função dessa postura inclusiva, né? Em que isso está implicado? Como isso reflete no nosso cotidiano a postura inclusiva, né? A questão específica das mudanças arquitetônicas. É uma das possibilidades de adaptação. Sim. A gente fala muito assim, mas incluir não é pôr rampa, não é só pôr banheiro adaptado. E concordo, não é. Mas se todos os lugares já tivesse rampa, chão tátil, banheiro adaptado, já estava bastante bom, entendeu? Aqui no Brasil, a adaptação arquitetônica é muito ruim. É impossível andar pela rua, né? Se você vai para outros países, você vê pessoas com deficiência andando sozinho pela rua, cego, cadeirante de monte. Aqui parece que não tem. E olha que aqui tem um índice muito maior de pessoas com deficiência. É que as pessoas não conseguem sair de casa, é uma coisa muito simples, né? Então, esse é o primeiro passo de tudo, assim. É que a pessoa consiga chegar no lugar, né? Então, eu acho que as adaptações arquitetônicas, elas fazem toda a diferença e elas mudam profundamente o público mesmo daquele lugar. E eu vou dar um exemplo prático. Quando foi? Em 2017, eu caí e quebrei meu tornozelo e tive que fazer uma cirurgia. E aí foi uma cirurgia muito delicada e eu fiquei 6 meses na cadeira de roda. E é muito louco, porque assim, eu odeio shopping center, odeio. Mas aqui em Recife, o único lugar que eu conseguia ir por causa de acessibilidade era o shopping, porque era o único que tinha rampa, elevador e banheiro, eu conseguia parar o carro perto, tinha aquele carrinho lá do shopping que dava para andar. Ou seja, eu passei 6 meses frequentando o shopping center toda semana, e é um lugar que eu odeio, entendeu? Então, quer dizer, eu comecei até a gostar mais de ir pro shopping, por causa, eu tô até sentindo falta agora na pandemia, entendeu? Por causa disso, ou seja, por causa de uma limitação que eu tive, eu fui obrigada a readaptar a minha vida. Eu só conseguia ir no cinema, não assistir nenhuma peça de teatro, não fui ver nenhuma orquestra, não fui fazer nada, eu só ia no cinema do shopping.
shopping, podia assistir um filme cult num outro lugar aqui, porque não tinha acesso. Então, eu acho que, assim, no momento em que você faz a adaptação arquitetônica, as pessoas começam a chegar, né? Ok. Tem uma outra pergunta que é do André Cabral, também nosso aluno da pós, que ele toca na questão da psicomotricidade, que eu sei que é um tema também muito caro à professora Viviane, né? Eu entendo que ela propõe a educação musical inclusiva com base na psicomotricidade. E ele gostaria que a senhora explorasse um pouquinho também esse tema, né? De fato, é um tema muito, muito complexo. É igual a neurociências, é um mundo, não dá para falar assim de forma rápida. Mas aí eu tenho duas coisas para falar. A primeira, fazer propaganda. Eu estou acabando de montar justamente um curso de psicomotricidade, inclusão, música, arte. Está muito legal, um curso de 60 horas que vai ser online. Então, logo, logo a gente está lançando, sou eu e mais algumas pessoas. Aí depois o pessoal pode ficar esperto aí no meu Facebook e tal, que vai estar a divulgação lá, se vocês quiserem. O curso está bem legal. Agora, sim, para você poder estudar um pouco mais profundamente. Agora, para falar de o desenvolvimento do ser humano a partir da relação entre a mente, o corpo e o social. Sendo que a gente entende que a mente ela tem um aspecto que é psicológico, né, o emocional, e o outro que é o cognitivo. Então, é a relação da emoção com a cognição, tudo isso em relação à cultura, né, em relação ao meio ambiente. Então, é como que essas três instâncias se conversam constantemente e com isso a gente vai estruturando o cérebro e o aprendizado. Basicamente, a psicomotricidade é isso, né? E o que isso tem a ver com a inclusão? Tudo, porque se eu entendo disso, né, dos conceitos da psicomotricidade, se eu entendo do neurodesenvolvimento, eu entendo o que seria, por exemplo, um cérebro, entre aspas, adequado ou bom para o aprendizado. E aí, se eu tenho um aluno que tem uma deficiência X, ele não tem esse cérebro X, ele tem esse daqui, entendeu? Que tem um outro desenvolvimento. Então, entendendo o que é o desenvolvimento considerado típico ou normal, eu posso pegar aquelas pessoas que justamente não têm esse desenvolvimento típico e entender quais são essas diferenças. E a partir disso eu consigo criar estratégias melhores para sanar algumas dessas dificuldades para que ele possa aprender melhor. Seria pedir muito um exemplo assim específico de uma aula de música, nos valendo da sua ampla experiência? É que é complexo, porque assim, a psicomotricidade, ela não é exatamente uma metodologia que eu vou fazer isso ou aquilo. Ela é um jeito de pensar. Então, por exemplo, quando eu trabalho com psicomotricidade, na minha aula, eu sempre penso em atividades que sejam emocionalmente prazerosas, porque eu tenho que ter um emocional aí na parada, então tem que ser coisas que os alunos gostam, se sentem bem, felizes, vão felizes, então, as
Professora, está sem som. Professora... Desculpa. Agora tá ouvindo? Tá, desculpa. Então vamos voltar. Eu falei, a psicomotricidade ela não é uma técnica específica, ela é um jeito de ver, entendeu? Então é diferente, por exemplo, dar o close. Dar o close não tem exercícios que o close criou, que o Orff criou. Na psicomotricidade, você não tem um exercício específico, você tem um jeito de ver. Se a ideia é sempre o emocional, o cognitivo e o corpo, essas três coisas precisam estar presentes nessa aula. Então, quando eu penso numa aula por esse viés da psicomotricidade, eu estou pensando numa aula em que afete o meu aluno no emocional dele, no cognitivo, sempre através do movimento. Então, a aula sentada não é a aula que trabalha a psicomotricidade. A psicomotricidade é sempre com o corpo, mas também não é um corpo fazer por fazer. Tem que ter todo um embasamento do que eu estou fazendo. É o mais próximo que eu consigo falar, entendeu? E tem alguns itens, entendeu? Na psicomotricidade a gente tem, digamos assim, 9 estruturas básicas, que são as estruturas relacionadas ao neurodesenvolvimento e que são elas que você vai trabalhando em aula com as atividades musicais para estruturar o desenvolvimento neurológico da criança, do adulto, de qualquer pessoa. Bom, agora choveram perguntas aqui, vamos ver o que é que nós conseguimos nesse tempo que nos resta. Eu vou ler aqui a primeira delas, que vem de Vitor Matos. Professora, poderia falar sobre PCD em classes coletivas de instrumentos musicais? Passei por uma situação de ter um aluno autista em uma turma de ensino de violão no ensino médio e tive dificuldade de incluir o aluno nas atividades propostas para o restante da turma. Calma. Essa é a grande questão. A inclusão não é fazer com que aquele aluno que tem a deficiência se adeque às atividades do resto da turma, entendeu? A ideia da inclusão é eu trabalhar as questões que eu preciso trabalhar com aquele aluno e eu adaptar para as possibilidades dele sem esperar que ele seja igual aos outros. Isso que é o grande nó da inclusão, porque aí você vai falar assim, mas aí como é? Eu vou ter que dar aula para a turma e para o menino? Sim e não. Aí que vem a questão da estratégia. Então, por exemplo, você está num grupo de violão e que está todo mundo tocando uma música, certo? E aí vamos supor que tem 2 vozes. Aí um grupo de violão está fazendo uma voz, outro grupo de violão está fazendo outra voz, e esse menino não consegue mal segurar o violão. Então, você pode fazer um arranjo da música para que ele só toque uma corda, entendeu? Então, sei lá, você vai fazer lá um arranjo para que ele não tenha nem que pôr o dedo aqui, usar só as cordas soltas, muda a tonalidade da música para todo mundo, sei lá. E ele vai tocar só a corda solta sempre no primeiro tempo do compasso. Então, o objetivo com ele, enquanto você está regendo lá, é sempre no primeiro tempo ele entrar. Mas nem isso ele consegue. Ok, dá para ele marcar a pulsação, né? Dá para ele, dá para ele ser a pessoa que rege, de repente ele não tem uma motricidade fina, mas ele tem um baita ouvido musical, ele pode ser a pessoa que analisa quem está afinando ou não, entende? Aí que vem a estratégia, que é como eu consigo aproveitar as habilidades que esse menino tem neste contexto, sem fazer uma coisa totalmente diferente. Eu não vou dar um gibi para ele pintar, porque a aula é de violão, não tem a ver ele fazer totalmente outra coisa. Mas se a aula é de violão, ou é de música, né? Tocar violão não é só tocar violão, né? Tocar violão é tocar todo mundo junto, é marcar tempo, é saber ler partitura, tem muitas coisas no tocar violão. Então, de repente, enquanto todos os meninos estão tocando, esse aluno ainda não está conseguindo tocar. Eu posso dar a mesma música que todo mundo está fazendo e pedir que ele, sei lá, pinte todas as notas dós, porque ele só está começando a aprender a ler a nota, sei lá, entendeu? Aí que vai a estratégia. Agora, que não é simples, vai depender de muitas coisas, porque vai depender do nível da turma, do quanto a turma também
tem paciência com o menino, quanto o menino está disponível. Às vezes eu já peguei alunos assim também que, sei lá, tem deficiência, não consegue fazer as coisas, e quando você propõe uma coisa diferente, fica bravo porque quer fazer igual a todo mundo, mas não consegue. Então, por isso que eu falo que o trabalho é em equipe, porque aí tem que entrar família na parada, tem questões de comportamento, tem muitas questões envolvidas. Para poder dar certo, você tem que trabalhar em grupo. Se não trabalhar em conjunto com outras pessoas, é muito difícil dar certo. Muito obrigado. Tem uma pergunta aqui bastante pontual da Suzana Albuquerque, que me parece que tem até um amparo legal, que é: quantos alunos especiais podem ser colocados em uma mesma sala de aula regular? Olha, eu vou ser bem sincera, eu não estou tão a par das leis atualmente. Eu sei que até um tempo atrás era uma coisa mais ou menos assim. Eu acho que podia ter no máximo 5 alunos com deficiência, e para cada um aluno com deficiência, a classe tinha que ter 5 alunos a menos, entendeu? Então, por exemplo, se eu tenho 5 alunos com deficiência numa turma, eu tenho que ter 5, 10, 15, 20, 25 alunos a menos. Então, eu não posso ter uma turma de 40, entende? Então, essa é a ideia, e isso está na lei. Só que, obviamente, ninguém cumpre, né? Não cumpre. Também a Fabrícia nos traz uma pergunta bastante pontual e importante. Qual seria a melhor maneira de se referir a um aluno deficiente? Seria um aluno deficiente ou aluno com especificidade? Nenhum dos dois. A terminologia é uma coisa que vai mudando, né? Vocês viram lá no livro que era retardado, que é uma coisa absurda pra gente hoje, mas na época era o termo utilizado e era inclusive um termo médico, né? Existe inclusive uns livros aí de psiquiatria que antes de retardado era idiota o termo, né? Tem um livro de psiquiatria antigo, de 1920, acho que é o Tratado do Idiota. E a gente pensa que até, sei lá, um livro de literatura, alguma coisa. Não, era um livro médico, né? Então a terminologia vai mudando. Atualmente, o termo que ainda se usa é pessoa com deficiência, tá? Não é mais portador, porque a ideia do portador é o seguinte: eu porto, mas eu posso deixar de portar. Então, eu estou portando essa caneca. Se eu deixar aqui, eu não estou portando mais a caneca. E uma pessoa que tem deficiência, ela não é cega e deixa de ser cega. Ela vai ser cega a vida inteira, entendeu? Então, ela não porta nada. Ela tem uma questão, né? Mas ela também não é deficiente. Porque quando você fala assim, fulano é deficiente, parece que ele é todo deficiente, entende? Então, é aquela coisa assim, tem brigas e brigas nessas terminologias todas. Então, o termo que se chegou, né, hoje é pessoa com deficiência, né? Então, ela é uma pessoa, acima de tudo, que tem um problema X no olho, na mão, sei lá onde, né? Agora, tem um termo novo que já está despontando fora do Brasil já faz tempo, viu? Lá fora estão usando bastante, que é pessoa com diversidade funcional. Que ela é bem parecida com aquela pessoa com necessidade especial, que é um termo que não usa a palavra deficiente, nem deficiência, porque também tem né, pessoas do movimento aí que acham que é um termo muito pejorativo, que já é muito estigmatizado, né? Se você fala assim, nossa, eu comprei um piano deficiente, você comprou um piano estragado, você comprou um piano quebrado, né? Ninguém quer ter um piano deficiente, então por que vou chamar uma pessoa assim? Então tem essas discussões. Por outro lado, eu acho que a palavra deficiência, ela explica muito bem de que público você está falando, entendeu? Porque você fala assim, diversidade, ok. Diversidade é todo mundo. Um homem é diferente de uma mulher, que é diferente de uma criança, de um idoso, de um bebê, entendeu? De uma pessoa de uma cultura. Diversidade é uma coisa da humanidade. Aí eu não sei que público que eu estou falando quando eu falo diversidade, né? Para mim, eu estou falando todo mundo. Agora, quando eu falo assim, pessoa com deficiência, eu já sei que eu estou falando ou de deficiência visual, auditiva, cognitiva ou física, entendeu? Então, o termo, ele delimita qual é o público que eu estou falando. Eu não vejo problema nesse termo, mas tem muita gente que vê, entendeu? Mas, em princípio, se você falar pessoa com deficiência, você está dentro da lei. Agora temos uma pessoa aí de pertinho de você, Viviane. É a Anaíde Maria Alves da Paz, de Olinda, Pernambuco. Como a Universidade Brasileira tem preparado professores de música para atuar nas escolas de educação básica, na perspectiva da inclusão? Olha que pergunta importante e difícil de se responder, né? Então,
É muito complexo, porque assim, tem uma portaria de 1994 que diz que é obrigatório, minha gente, todos os cursos de licenciatura têm uma disciplina de inclusão. 94. Até hoje a gente tem universidades que nem falam desse assunto, entendeu? Então é isso que eu tô falando. A lei brasileira ela é muito bonita, ela sempre é linda no papel. Assim como você só pode ter 5 alunos com deficiência, você tem que ter menos alunos, você tem que ter sempre estagiário ou professor de apoio, tá na lei. Mas nenhum lugar tem, né? Então, essa coisa da formação do professor é a mesma coisa. Existem algumas universidades que são muito preocupadas com isso, né? Claro que geralmente são aquelas universidades em que tem pessoas que pesquisam sobre isso. Então, por exemplo, aqui na Universidade de Pernambuco, eu estou aqui, já tem disciplina nessa área, projeto nessa área, laboratório nessa área, tem um monte de coisa nessa área, porque eu sou dessa área, né? Do Maranhão tem a Brasilena Trindade, que trabalha com cegos, então ela também tem várias disciplinas de inclusão. Na Federal do Rio Grande do Norte tem a Catarina Chin, eles têm um projeto gigante lá de música para cegos e para crianças com autismo. Então, assim, a gente tem algumas universidades que têm uma coisa bem forte nisso, mas geralmente é uma iniciativa de pessoas, entende? Não é uma iniciativa da universidade ou do governo, né? É uma iniciativa do fulano que gosta muito daquela área e trabalha com aquilo e começa a colocar, certo? Agora, eu tô vendo que isso tem aumentado, né? Eu já vejo, por exemplo, essa pós mesmo, agora vocês têm uma disciplina aí de educação inclusão. Eu tô vendo várias pós que estão tendo essa disciplina, várias universidades que estão se abrindo para isso, né? Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha, porque, na verdade, a gente não tem nem profissional para dar essa disciplina. Não daria nem para abrir concurso. Né? Vamos abrir o concurso para as universidades federais todas, para professores de educação musical inclusiva. Não tem quem dê essa aula. Né? Ou vai uma pessoa da área de educação especial, mas que não sabe música, ou vai um professor de música, como qualquer outro professor de música, que não sabe de inclusão e vai se virar nos 30, como a maioria faz. Né? Então, é um trabalho de formiguinha mesmo, que a gente tem que ir construindo. Mas a demanda tem crescido, entendeu? Porque como os alunos, as pessoas que têm deficiência estão na sala de aula, não tem mais hoje como falar, não vou dar aula. Então, isso é uma premissa básica, né? A questão da inclusão. Então, as universidades, elas estão vendo a necessidade disso. Então, por exemplo, eu sei que tem universidades que não têm disciplina, mas tem projetos, entendeu? Então, tem disciplinas optativas, ou tem projetos de extensão, um ciclo de palestras, ou fazem um evento de inclusão uma vez por ano. Elas vão tentando dar um jeito. Agora, é óbvio que isso é só um jeitinho, né? E mesmo as que têm disciplina, igual na que eu tô, tem disciplina de educação musical inclusiva, tópicos de inclusão e tal. Mesmo assim, gente, uma disciplina de 60 horas não faz nada, entendeu? Num tema que é tão complexo, né? Mas, assim, já é melhor que nada. A gente, pelo menos, aponta caminhos, né? E faz a pessoa ter algum contato com a área. Já começa a sensibilizar, né? Quem sabe desses que foram atingidos por esse primeiro momento sairão os próximos especialistas na área para suprir essa deficiência do panorama da educação superior, né? Tem uma pergunta da nossa aluna Sheila de Lesópolis, lá de Brasília, que já está adiantando um pouco o próximo tópico da nossa disciplina, né? Que fala sobre o potencial inclusivo da música. Mas eu vou aproveitar a sua presença aqui para fazer a pergunta que ela está colocando, que é a seguinte: quais são as principais ferramentas da música que podem ser utilizadas em favor da quebra das barreiras atitudinais, em sua opinião? Uma pergunta bem legal, bem difícil. Assim, é que depende, né? A gente pode trabalhar desde coisas muito simbólicas, do tipo, não existe uma diversidade de gêneros musicais, né? Então, o mundo é diverso. Então, se eu trabalhar na minha aula com funk, entendeu? E com Mozart, eu estou querendo ou não dialogando com essa coisa da diversidade. Isso pode ser já um grande pretexto para conversar sobre preconceito, por exemplo, né? Porque a gente sabe que tem muito preconceito, principalmente dentro das universidades top, assim, que são muito conhecidos. Se eu falar assim, gente, eu estou usando um funk carioca nas minhas aulas de metodologia de ensino da música. Nossa, entendeu? Muita gente vai ficar assim, como assim? Entendeu? Aquela coisa, a gente sabe que tem preconceito. Então, pode ser uma grande possibilidade
uma discussão sobre inclusão, né? Agora, falando da música no sentido da inclusão, usando a música como um veículo de inclusão, eu acho que a música em si, ela já é inclusiva no sentido de se você conseguir pensar de uma forma ampla, né? É aquilo que eu falei lá da aula de violão do menino. Se eu quiser que todo mundo toque o violão da mesma forma, não vai ser inclusivo. Mas se eu pensar que um toca uma corda, o outro bate a pulsação, o outro vira a página, o outro canta, eu posso incluir todo mundo, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Não sei se respondi. É uma pergunta complexa, teria que pensar bastante. Pessoal, vamos pensar juntos sobre isso, o potencial inclusivo que a música já sugere enquanto prática, enquanto arte, o que é que ela já traz como propostas práticas musicais, em que elas já sugerem um processo de quebra de barreiras atitudinais, um processo de efetivação da inclusão, né? O canto coral, os arranjos, as famílias de instrumentos das bandas, as diversas formações possíveis, etc. E falar em instrumento, o Marcelo, que é aluno da pós e também nosso professor do campo de Engenho Novo, Colégio Pedro II, traz aqui uma pergunta ligada ao ensino musical do surdo. Quanto é benéfico para o aprendizado de um aluno surdo receber material escrito adaptado para imagens, uma vez que a leitura, na forma como ele colocou aqui a pergunta dele, é um requisito para a sua admissão na escola? Então, ele está entendendo a questão da adaptação para o surdo, né? Ele está pensando em imagens. Então, como é que se dá essa adaptação para o surdo no aprendizado da música? Então, eu entendo, assim, o surdo que está na escola, ele precisa ser alfabetizado em português, ele tem que saber ler, porque senão não tem como ele estar na escola, né? Na escola, estou falando na escola comum com todo mundo, né? O surdo, em princípio, ele é bilíngue sempre, né? Ele é alfabetizado em Libras e em português. Ele precisaria ter um intérprete de Libras, estou falando de um surdo legítimo, assim, que sempre estudou Libras desde pequenininho e tal. Ele tem que ter um intérprete de Libras lá para ajudar ele, mas ele também tem que saber ler português, né? O surdo consegue se alfabetizar em português, ele pode ter algumas dificuldades, porque a língua de Libras e de português é muito diferente, né? Não há necessidade de ficar pondo as coisas em figuras para o surdo, a não ser que este surdo não seja alfabetizado, não saiba Libras, tenha um rebaixamento cognitivo também. Então, tudo vai depender de que surdo é esse, que situação é essa, entendeu? E para música, as pessoas têm muito preconceito de música para surdo, mas assim, surdo aprende música. E tem uma menina, inclusive, que pode ser até interessante de vocês convidarem um dia para ela dar uma palestra aqui, que ela chama Carolina Araújo. Ela foi aluna minha lá em São Paulo, na Fundação das Artes de São Caetano, e ela é surda, totalmente surda. Ela toca flauta e ela toca muito bem e ela quer fazer faculdade de música, entendeu? E ela é surda. Então, quer dizer, ela toca bem, ela toca afinado, ela improvisa, ela toca com um monte de banda, ela percebe quando o outro errou. Aí você fala assim, mas como é que ela faz isso? Ela faz isso porque o cérebro dela se adaptou e ela mapeou pelo corpo todas as frequências das notas em forma de vibração. Então, ela assim como eu ouço e falar, é o dó, ela sente a frequência na ponta do dedo e fala, é o dó, entendeu? E a menina, ela era uma das melhores alunas de percepção, chegava a ser ridículo, entendeu? Porque, assim, os alunos que ouviam não iam bem na prova de percepção. Ela punha a mão no piano e saía escrevendo, e não errava, entendeu? Então, quer dizer, quando a gente... Por isso que é importante a gente estudar um pouco sobre o assunto, porque é isso que eu falei, a gente tem muito preconceito, a gente tem conceitos pré-concebidos, assim, surdo não tem como estudar música, né? E aí, quando você vê o caso dessa menina, você vê, por exemplo, a Evelyn Glenn, ela é uma das maiores percussionistas do mundo, ela já tocou com o Zesp, e ela é totalmente surda também, entendeu? E tem muitos, tem o grupo Surdodum de Brasília, que, nossa, os caras tocam muito, até a vocalista é surda. Então, quando você vai vendo essas coisas, a gente vê que a gente, na verdade, tem muito mais preconceitos do que conceitos das coisas, e é justamente essas atitudes que nos barram, né, para acessibilizar. Professor, as pessoas se animaram a colocar perguntas. A gente pode continuar. Eu gostaria de lembrar a todos que estão nos ouvindo que é muito importante que coloquem lá no bate-papo o nome para que a gente possa gerar os certificados. A professora Ana Cristina pediu que eu reforçasse isso, porque talvez
quando ela falou tenha cortado, ela está sentindo que precisa ver esse reforço dessa informação. Mas vamos continuar aqui com as perguntas, que são muito interessantes, né? E uma segunda pergunta do Magno de Carvalho é com relação a recursos adaptados, é com relação à adaptação de instrumentos, na verdade, né? Apesar das especificidades, das necessidades, existem alguns instrumentos que são mais suscetíveis a essa adaptação, essa adaptabilidade para o uso nas aulas de música? Ok. Muito legal essa pergunta. Então, o que acontece? A questão da inclusão e da deficiência, ela é muito particular, entendeu? Então, é uma coisa complexa. Não dá para falar assim, sim, o violão é o mais fácil, ou é o que mais se adapta, ou você adapta assim. Não existe isso, porque vai depender da patologia. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu conheci, não sei se vocês conhecem Nenel Liberalquino. Ele é um grande músico, o cara estudou na Berkeley, e ele é o maestro da banda sinfônica aqui. O cara é muito bom, músico assim de excelência. E ele teve poliomielite, ele é bem pequenininho, ele deve ter 1,20 m, assim, 1,30 m, ele é bem pequenininho. E ele não consegue tocar o violão, porque ele não consegue nem segurar no coisa do violão, né, no braço do violão. E ele tentou a vida inteira estudar, todo mundo falava que ele não podia ser músico, aquela coisa, né, de sempre. E o cara desenvolveu uma técnica que ele toca como se fosse piano. E ele toca muito, entendeu? Ele toca, se você puser um CD e ouvir, é igual qualquer pessoa. E até ele mesmo fala assim, nossa, a técnica que eu criei é legal, porque eu não preciso, eu uso o polegar que nem um piano. Então, quem toca violão fica com o polegar atrás do braço e perde o polegar para tocar. E ele toca. Então, quer dizer, as coisas que ele toca é até mais difícil, ele consegue fazer mais coisa. E já tem gente que não tem deficiência que estuda a técnica dele, porque acha que tem mais chance de virtuosismo, entendeu? Então, quer dizer, ele adaptou assim. Aí você tem, por exemplo, o Tony Melendez, é um cara nicaragüense que ele nasceu sem os dois braços. Aí ele já toca violão com o pé. A adaptação é outra, entendeu? Aí você tem o Paulo Amorim, acho que é um cara que ele é violonista e ele teve um aluno sem braço. Aí ele criou um violão lá que dá para tocar com um braço só. Toca tudo, harmonia, melodia, um monte de coisa, né? E ele faz esse violão para vender para pessoas que só têm um braço. Então, quer dizer, o mesmo instrumento foi adaptado de formas diferentes, vai depender da necessidade da pessoa, né? E aí, eu acho que a gente pode isso é até uma questão interessante, que eu acho que, assim, pode ser, inclusive, uma nova profissão, né? Um luthier que adapte instrumentos musicais, porque é muito difícil, as pessoas, elas querem tocar e não conseguem achar, não tem para comprar um instrumento desse, aí também não tem quem faz, é complicado. E aí, aqui na Faculdade de Pernambuco, já faço até a propaganda, é uma pessoa legal para vocês chamarem também para conversar, que é o Juraci, que é que foi um aluno meu da graduação, da licenciatura, e ele é luthier e ele é técnico em eletrônica. Então, ele já cria os instrumentos, tanto que o Catatreco, o grupo que eu faço parte, né, é uma banda inteirinha feita só de instrumentos de sucata, não tem nenhum instrumento convencional. E ele faz todos os instrumentos, e assim, você ouve, você tem certeza que você está ouvindo o instrumento que você comprou na loja. É muito boa a qualidade e é só com sucata. E aí a pesquisa dele do TCC foi justamente sobre a adaptação de instrumentos para pessoas com deficiência. E ele criou alguns instrumentos. Então ele criou um xilofone que pode ser tocado com o pé. Ele criou um teclado para ser tocado com o pé. Ele estava criando um xilofone para ser acionado com luz de LED. Entendeu? A pessoa olha, direciona a luz, tem um sensor e toca o xilofone. Entendeu? Então, quer dizer, ele conseguiu adaptar. Uma mulher foi falar com ele sobre flauta, que tinha uma aluna sem os dois braços para tocar flauta. E ele conseguiu criar lá um jeito da menina para adaptar a flauta para a menina. Então, assim, ele é uma pessoa que ele tem trabalhado com isso, justamente porque não tem ninguém que trabalhe. Então, vale muito a pena conhecer ele, conhecer o trabalho dele, porque aí, para falar de adaptação, ele tem mais competência do que eu, assim. Mas não sei se fica claro, tem coisa que assim, não dá para saber o que é. Vai depender da deficiência, vai depender do instrumento, vai depender do dinheiro que a pessoa tem. Não é nada barato você mandar construir um instrumento para você, entendeu? Vai depender de uma série de coisas. E que tem pessoas que acabam mais se adaptando do que adaptando o instrumento, né? Você pega, por exemplo, o Felix Kleiser, é um trompista, acho que é alemão. Ele gravou com a Deutsche, o cara tocou com o planeta Terra, assim. E ele não tem os dois braços, o cara toca trompa com o pé. E toca muito,
entendeu? Muito. E aí, ele fez uma adaptação que é simples, é um pedestal que segura a trompa para ele, só isso. E o resto ele faz igualzinho, só que aí ele põe o pé aqui, o outro pé ali e toca pra caramba, entendeu? Então, quer dizer, né? Tem possibilidades diferenciadas, assim. Sim, entendemos. Lá vamos com mais uma pergunta da professora Daiane Silva Ferreira de Menezes, que informa que ela é professora de música e tem deficiência de nível psicológico. E ela gostaria de dicas de como dialogar com a escola, com a gestão escolar, para que se entenda a situação dela particular e saiba que existem coisas que ela consegue fazer e coisas com as quais ela tem limitação para dar conta. Isso, é uma coisa complexa. O que eu percebo muito, assim, que as pessoas, quando a deficiência ela é visível, ninguém questiona, né? Então, se aparecer uma pessoa cadeira de roda, ninguém vai falar assim, vai, faz um esforcinho, levanta aí e vem fazer a aula, né? A gente entende. Agora, quando as questões são mentais, e principalmente psiquiátricas, aí é bem difícil, entendeu? Porque, de fato, as pessoas acham... É que nem, por exemplo, tem gente que tem depressão, e até hoje as pessoas acham que é frescura, né? Então, quer dizer, a questão da... Eu não sei exatamente qual é, né? A questão que ela tem, também teria que saber, entender melhor o caso, para entender o que é o problema e quais são essas dificuldades que ela precisa... que a escola precisa compreender e tal, né? Mas tô falando de um modo bem geral. Eu acho que a forma mais fácil, talvez, de convencer as pessoas é com o laudo médico mesmo, entendeu? É ter assim, eu tenho aqui um laudo de um psiquiatra apontando que eu tenho essa questão por causa disso e eu tenho que fazer isso e não posso fazer isso, entendeu? Agora, não é garantia realmente das pessoas entenderem, porque tem muito preconceito com a área de saúde mental, muito, né? E tanto que assim, a gente tem um índice altíssimo de suicídio entre jovens, na universidade também, tanto que eu estou presidindo agora a Comissão de Saúde Mental da Federal por causa disso. É um índice gigantesco de alunos adoecidos, e às vezes eu comecei, como eu tenho esse olhar mais, né, treinado, eu comecei a sacar um monte de aluno ali, entendeu? Com depressão profunda, com que eu desconfio que é bipolar, que eu olho assim e falo assim, esse menino aqui, acho que tem uma esquizofreniazinha básica, entendeu? E às vezes nem a própria pessoa tem, ela é o esquisito, ela é o quietão, mas tem alguma questão ali e que você vê que reflete na aula. É o menino que sempre está comprando briga, é o menino que do nada some e aí volta um mês depois, é aquele aluno que nunca consegue fazer o exercício, você não sabe por quê, é aquele que quando vai tocar em público desmaia. Então a gente tem muito, não é pouco não, viu? A gente tem muito aluno assim no nosso dia a dia, e aí a gente fala assim, não nasceu pra música, é preguiçoso, é fresco, tá dando chili, entendeu? Porque a deficiência não é visível, a dificuldade não é visível. Então, essa questão, ela é muito delicada, mesmo. Obrigado, professora. Olha, pelo adiantado da hora, eu vou fazer umas 2 perguntas. Eu vou encaminhar 2 de uma vez para a senhora e a senhora vê como é que a senhora consegue administrar para atender os nossos alunos. Uma delas diz assim, na sua perspectiva, quais são as principais contribuições do estudo da música para o desenvolvimento de crianças com TEA, um transtorno do espectro autista? Essa pergunta veio de Sara, lá de Joinville, Santa Catarina. E a outra pergunta, de Maricélia dos Santos Rocha, diz assim, quanto pode-se pensar na corporeidade antes de se pretender a formação musical do aluno? O professor deve ou pode priorizar a corporeidade? Corporeidade, ele está falando que é o uso do corpo, é isso? Penso que na sim. Aula? Oi? Sim, penso que está envolvido toda a questão psicomotora, né? Toda a questão corporal. Sim, então. Tá, então vamos lá. Autismo, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é os benefícios que a música traz para uma criança que é autista é o mesmo benefício que ela traz para qualquer criança, entende? Que assim, a música, e aí já vou entrar na neuro, né? Ela aciona muitas áreas do cérebro e por causa disso ela é grande promotora de plasticidade cerebral. Isso é para qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa, mesmo sem deficiência, se estudar música, ela vai ser mais concentrada,
concentrada, disciplinada, vai ter uma memória melhor, ela vai ter uma capacidade analítica, vai ter destreza motora, tudo isso é trabalhado quando a pessoa estuda música, certo? O que acontece? Quando a pessoa tem uma deficiência, às vezes a defasagem que ela tem é muito grande, e aí fica muito evidente a melhora, né? Então, vamos supor, qualquer pessoa que estuda música vai ter um pouco mais de atenção, porque a música exige muito isso, qualquer pessoa. Só que se você pega um aluno autista que no primeiro dia de aula ele só ficava rodando durante 50 minutos, pulando, e daqui um ano ele está sentado 50 minutos olhando para você, ficou gritante a diferença entre a falta de atenção que ele tinha e a atenção que ele tem agora. Então aí a gente tem aquela fantasia assim, de que para o autista a música trabalha a atenção. E não é, entendeu? É para trabalhar a atenção de todo mundo, trabalha a comunicação de todo mundo. Mas para uma criança que não fala, e de repente, através da música, ela começa a falar, porque ela começa a cantar, e aí a partir do canto ela começa a falar, fica gritante, entendeu? Então, se a gente for falar especificamente do autismo, o autismo é muito utilizado como terapia, né, na musicoterapia para o autismo, principalmente para a questão da comunicação, ajuda muito, atenção, comunicação, a questão aí entra a psicomotricidade, dessa adequação do corpo, que eles são muito dispersos motoramente, então você consegue com a música tonificar esse corpo, aí já é uma terminologia bem da psicomotricidade, né? Então ajuda muito para o autismo, para pessoas que têm deficiência intelectual, muito. Mas como eu disse, para qualquer pessoa, na verdade, os benefícios são os mesmos, né? E o outro era da corporeidade. O quanto, como é que é mesmo? O quanto que o professor deve trabalhar isso antes dos conteúdos, é isso? Sim, ela, pelo que eu entendi, ela falou assim, sobre antes de se encaminhar um trabalho especificamente musical, trabalhar o corpo para que o aluno esteja preparado quando vier a etapa em que a música chegar de forma mais específica, esse trabalho já flua melhor. Sim. Então, é que para mim não existe eu vou trabalhar o corpo para depois trabalhar outra coisa. Para mim, assim, o corpo é o cerne de tudo o tempo todo, em todos os momentos, entendeu? Porque eu tenho essa visão da psicomotricidade. Obviamente que se eu estou trabalhando com criancinhas de 4 anos de idade, eu não vou dar um papel para elas escreverem, eu só vou trabalhar com o corpo. Quando eu já estou com 10 anos de idade, fiz musicalização, eu posso em algum momento sentar e ler, vai ter uma hora que vai ter uma coisa um pouco mais mental e menos física. Mas eu tenho que entender que esse mental, ele é construído por esse corpo. E não é porque a criança já lê a partitura, por exemplo, que eu vou abortar o corpo dela na aula. Então agora a gente vai fazer teoria. Então deixa de fazer brincadeira, deixa de usar o corpo, deixa de fazer tudo com o corpo, porque agora ela vai fazer teoria. A teoria pode ser com o corpo, entendeu? E essa que é a ideia da psicomotricidade. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma aula que eu dei uma vez. Para adolescentes, eu dava aula de teoria musical. A gente estava trabalhando tríades. Todas as inversões de tríades. Aí, era aquela aula. Logo após o almoço, 1h da tarde, entendeu? No meio da semana. Não, era uma sexta-feira. Depois do almoço... E tríades, né? Um monte de adolescente de 14 anos. Eu falei, minha gente, não tem como, até eu vou dormir nessa aula, entendeu? Então, assim, nesse dia, eu nem tava tanto pensando na psicomotricidade, mas eu tava pensando assim, eu preciso dar aula de uma forma que eles prestem atenção, então esse corpo não pode ficar parado que eles vão dormir. Aí, o que eu fiz? Eu podia ter pego um papel e falado assim, montem as tríades de todas as tonalidades em todas as inversões. Ué, é um exercício típico de aula de teoria, né? Exercício chato de aula de teoria. Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, dividam-se em grupinhos de 3. Um vai ser a fundamental, outro vai ser a terça, outro vai ser a quinta, ok? Então vocês vão tirar as carteiras do lugar, vão andar na pulsação da música. Aí fiquei tocando várias coisas lá, eles andavam e tal. Quando eu parar a música, vocês vão estar tudo espalhado, vocês vão fazer estátua e eu vou pedir um acorde, né? Então eu vou falar, por exemplo, Sol maior, primeira inversão. Aí vocês têm que achar o grupo de vocês e montar esse acorde, entendeu? Então, Sol maior, primeira inversão, vai vir a terça, depois a fundamental, né? Então, vai ser Si, Ré, Sol. Então, quem for a terça fica na frente e tal, eu estipulei isso. E foi muito legal, porque passaram 2 horas de aula, todo mundo se divertindo, e virou uma coisa meio de competição, né? Porque adolescente gosta disso. E aí eles tinham que se organizar lá na tríade lá em pé, e aí eu chegava perto deles e perguntava, e eles tinham que falar que nota que eles eram naquele acorde, né? Então, quer dizer,
Percebe? Eu não preciso ter assim, eu vou trabalhar no corpo, depois que cresceu e leu partitura, agora a gente vai trabalhar música. Não. A gente está trabalhando música com o corpo, e esse corpo tem que estar o tempo inteiro em todas as aulas, digamos assim, se fosse possível, né? Acho que é isso. Às vezes o áudio não vai, aí demora um pouco a voltar. Olha, não dá vontade de parar, mas eu também não posso fazer assim ficar aqui. Vamos até E aí, os alunos também, com certeza, concordariam comigo em ficar um pouquinho mais. Mas vamos respeitar o horário, a proposta dessa nossa live, deixar o gostinho de quero mais, porque com certeza as pessoas vão fazer uma busca no Google pelos seus artigos, vão visitar o seu site maravilhoso, que eu já tive a oportunidade de visitar e cresci muito com ele em termos de todo o material que estava depositado, tão sistematicamente organizado por áreas de interesse, por áreas das nossas necessidades, né, de buscar informação. Lembrando que em suas propostas dessa quebra das posturas atitudinais, das barreiras atitudinais, né, existe, por um lado, a necessidade da gente tirar partido de toda a potencialização que o vínculo afetivo traz, e, por outro lado, para além do amor, a gente também precisa estar amparado por um conhecimento aprofundado sobre a pessoa, sobre as deficiências, sobre a arte, sobre os processos de educação. Então, professora, gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco até este momento, agradecer de forma especial a Fátima, nossa tradutora, ao Carlos Silva também, nosso tradutor, que estiveram aqui contribuindo para que essa palestra atingisse a mais pessoas, e em consonância com a temática que estamos, né? E dizer que foi muito importante ter conhecido essa sua proposta, a sua definição de educar com arte do encontro. Isso gerou a minha coragem de propor a sua vinda até aqui, a fazer essa visitinha virtual ao nosso programa, e essa proposta cresceu. E nessa perspectiva do crescimento, tem aqui um pedido especial da professora Juliana Crispim, que será mediadora da nossa próxima palestra, nossa próxima live, que acontecerá em 3/8, que tem como tema contribuições da musicoterapia para a saúde mental de docentes e de estudantes. Será com a professora Marli Chagas. O link é o mesmo, só o horário, que será às 17h30. Eu, então, passo a palavra às minhas coordenadoras, não sei qual das duas falará agora. Agradecer muitíssimo mesmo a todos, nossa palestrante, nossa plateia, por este momento. Só falar um negocinho rapidinho, eu coloquei o meu WhatsApp aí no bate-papo, se as pessoas quiserem, porque também facilita a comunicação, caso quiserem entrar em contato, não, tá bom? Muito obrigado. Professora Mônica, professora Ana Cristina. Então, vamos lá, professora Mônica, por favor, a senhora fazendo as honras do curso de especialização, e depois eu faço o encerramento de uma maneira bem breve, né? Então, a professora Mônica primeiro. Agradecer a professora Viviane, uma palestra muito inspiradora. Assim, o chat aqui demonstra que os alunos estão embevecidos com a sua palestra, todo mundo muito feliz. Agradecer novamente com muita gratidão, viu? Os alunos e os docentes do curso, e espero tê-la novamente em outra ocasião. Seja bem-vinda sempre que quiser estar aqui com a gente, né? Então é isso, gente. Boa noite a todos, obrigado pela participação de todos, perguntas muito interessantes, e eu vou passar a palavra, então, para a nossa coordenadora geral, a professora Ana Cristina. Boa noite. Então, vamos lá. Eu vou começar com os avisinhos, né, que eu já tinha feito no início, mas tem sempre assim um gapzinho, e há sempre pessoas que não conseguem pegar todas as informações. As perguntas que foram feitas a partir, aqui dentro do chat, dentro da sala, elas também vão ser transformadas, enfim, e encaminhadas à professora Viviane, se ela puder fazer a gentileza de depois responder. O mesmo será feito com as perguntas que foram postadas no chat, né, de fora do streaming, e que também serão
todas elas catalogadas e encaminhadas à professora Viviane. A palestra, então, como eu já tinha informado, ela foi gravada, nós vamos, então, ver de que maneira vamos disponibilizar, e todas essas informações elas serão dadas depois por e-mail para aqueles que se inscreveram. Provavelmente vamos colocar também algumas dessas informações no site, e para as próximas palestras, o professor Mário já adiantou algumas informações, o link será sempre esse. Quem fizer a inscrição, no caso, vai ter o direito ao certificado, mas eu preciso que vocês apontem a presença de vocês nas perguntas. Lamentavelmente, eu só posso ver as perguntas, eu não